Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sara, a filha da promessa, pai da Sofia, a filha do milagre. Pastorzão, o senhor pode se apresentar, a sala está com o senhor. Fique à vontade, pastor. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. Amém. Amém, Juvencio, graça e paz. Estão todos me ouvindo? Muito bem. Perfeito. Bom, vamos lá. Meu nome é Adriano Macedo, eu sou casado com a pastora Conceição. Na próxima semana agora, dia 24 de fevereiro, faremos 30 anos de casado. Sou pai de 4 filhos, temos já alguns genros preciosos que Deus nos deu, e nós estamos servindo a Deus com tanto amor e carinho, com entrega durante alguns anos já, desde a nossa mocidade. E esse tem sido a nossa vida, a nossa entrega dia a dia. E eu quero expressar aqui nessa manhã o nosso amor, nosso respeito, a honra que nós temos por cada um aqui. E, Juvencio, quero ressaltar que isso que nós estamos vivendo aqui nesta sala, isso é avivamento, né? O que realmente está acontecendo aqui nessa ideia criativa de Deus, que é o Homem 365, de fato isso é avivamento, é quando você consegue conectar o corpo de Cristo em torno de um só propósito, que é a edificação de famílias. Isso é avivamento. E eu me sinto extremamente privilegiado de poder viver isso e, na minha geração, de poder experimentar essa unção que está sobre a nossa vida. Bom. Alguém abre o microfone aí, por favor. Alguém abriu. Pronto. Eu procuro aqui, pastor. Pronto, maravilha. Juju, coloca o pastor em destaque para a filmagem e tu também. Pronto, queridos. Vamos lá, apresentações à parte aqui, enfim, essa primeira introdução. Eu quero compartilhar hoje um texto que me foi incumbido nessa manhã, o capítulo 11 de 1 Coríntios, é uma riqueza de doutrina, de informações ali, e tem um trecho assim do texto que eu separei, eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 8 a 12, diz assim, ó: Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Grave essa palavra. Vou repetir. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Amém? Eu quero me deter nesses textos aqui, porque eu gostaria de falar de um tema muito importante, né? Nós não vamos ter tempo hábil para a gente aprofundar no período histórico, e a proposta hoje aqui é de termos uma palavra rema, uma palavra diretiva, mas um pouquinho sobre o contexto histórico do livro a Epístola de Coríntios, né? A carta que foi escrita por Paulo por volta do ano 55 depois de Cristo. Essa cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, era um grande centro comercial do Império Romano, e esse tempo, essa cidade, essa geografia é marcada por quatro aspectos bem interessantes. Primeiro, a diversidade cultural, religiosa, de templos pagãos, uma forte influência grego-romana. Isso era nítido nesse tempo, até porque a terra ainda estava sobre domínio do Império Romano. Outra característica de Coríntio era a questão da imoralidade e a confusão moral de costumes, né, que era um costume de cidades portuárias, era uma pequena metrópole, e isso era muito nítido nesse tempo. A estrutura social patriarcal, que era o homem, né, o homem era
essa figura patriarcal, essa figura de autoridade, e também alguns costumes que simbolizam aqui a autoridade e tem alguém falando que esses costumes que relacionados, né, que simbolizam autoridade e cobertura. Eu quero falar nessa manhã. Pastor, desculpe, eu fui fechar, o outro fechei foi o senhor. Liguei de novo, perdão. Agora estão me ouvindo? Agora sim, perdão. Não, tá tudo certo. Vamos lá. Estão me ouvindo? Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre esse ponto. Esse texto, assim, me veio muito ao coração, e essa palavra, especificamente aqui no verso 11 do texto que nós lemos, né? Do Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E aqui no verso 10 ele diz assim: a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Queridos, esse texto ele assim, é autoexplicativo, né? Ele é pedagógico, e aqui o que nós vimos aqui é uma estrutura estabelecida de autoridade desde a criação. Paulo começa o texto abordando o início da criação, como o homem foi formado do pó e como a mulher foi tirada do homem. Então, vem sendo construída uma estrutura estabelecida de autoridade para que o propósito de Deus, para que o projeto de Deus se desenvolva através do homem, através da sua família e se multiplique na terra dessa forma, né? Então, essa palavra aqui, ó, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Esse texto aqui é um texto, assim, base para o que eu quero falar nessa manhã. E isso nos fala sobre quê? Sobre cobertura. Todo o projeto de Deus, tudo que nos envolve como família, tudo que nos envolve como pessoa, como sociedade organizada, isso é estruturado sobre um sistema de autoridade, um sistema de hierarquia estabelecido por Deus. E aqui nós temos algo interessante, porque nós estamos falando aqui de homens nessa manhã, que são pais, que são esposos, que são provedores, que são sacerdotes do lar, e nós somos essa figura, né? Essa figura de cobertura espiritual. E quando nós falamos de cobertura espiritual, queridos, nós não estamos falando aqui de um regime autoritário. Nós estamos falando aqui de uma estrutura patriarcal, autoritária, de domínio, né, que subjuga a sua casa ou que subjuga a sua família. Mas nós estamos falando de homens que, através de princípios e valores, eles se tornam essa cobertura, eles são essa resposta, essa voz segura e essa autoridade estabelecida sobre a sua casa e sobre a sua família. Então, assim, esse texto e o contexto dele vai falando sobre os costumes, que a mulher, nesse tempo, em Coríntios, ela tinha alguns sinais que representavam que ela era uma mulher que estava debaixo de uma cobertura. E esse véu que estava sobre a cabeça dela era exatamente o sinal. Então, quando as pessoas olhavam, até porque, por conta da promiscuidade, da violência, de tantas coisas que aconteciam em Coríntios, as mulheres elas eram caracterizadas. E o véu era uma dessas características. Então, toda mulher que andava com o véu sobre a sua cabeça, ela emitia um sinal de que ela estava protegida, de que ela estava debaixo de um legado do seu esposo, ou ela estava debaixo de uma autoridade patriarcal, que seria o seu pai. Então, as mulheres, elas simbolizavam isso dessa forma, entendeu? Então, nessa manhã, queridos, a gente entendendo um pouquinho sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre cobertura. O que é este sinal? Ou seja, qual é o sinal que nós estamos emitindo sobre os céus, na nossa geração, dessa cobertura que nós estamos dando sobre a nossa casa, sobre a nossa família? E aí eu quero abordar 3 coisas importantes primeiro, abordar 3 histórias. Quando a cobertura está funcionando e quando a cobertura não está funcionando. Quando nós descobrimos o que acontece, quando nós agimos de forma equivocada, o que acontece com a nossa família, o que acontece com a nossa esposa, o que acontece com os nossos filhos. A palavra nos mostra lá em Gênesis capítulo 3, né, que foi ali o início da queda
do homem na terra, é interessante, querido. A pergunta que eu me faço desde que eu conheci Jesus, e talvez você já tenha escutado sobre isso, onde estava Adão quando a serpente estava seduzindo a mulher? O que Adão estava fazendo naquele momento em que a mulher estava sendo seduzida por um discurso cheio de veneno, contraditório, que seduziu e que conduziu aquela casa, aquela família, a uma catástrofe terrível. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas tem algo interessante aqui, queridos. Quando a cobertura falha no silêncio. Veja bem, Adão, ele representa essa falha de cobertura, ou seja, o silêncio que traz a omissão que muitas vezes atrai prejuízos e compromete a doutrina, compromete o ensino, compromete aquilo que Deus está estabelecendo. Adão estava presente quando a serpente tentou a Eva, queridos, mas ele não a protegeu, ele não confrontou a mentira e não exerceu a liderança espiritual que estava sobre a vida dele e permaneceu em silêncio. Qual foi a sua falha? Ele não guardou o jardim espiritualmente, ele não protegeu a sua esposa do engano e ele se omitiu diante do pecado. Então, quando nós nos omitimos, ou seja, quando a nossa voz se cala, a nossa voz de mentoria, de doutrina, de ensino, de ministrarmos sobre a nossa casa, certamente haverá uma interferência de comunicação. Perceba, queridos, que havia uma serpente na árvore do princípio e que o diálogo, a conversa, a comunicação que foi traçada com a mulher naquele momento foi tão terrível que roubou o princípio de maneira que eles perderam a sua essência e caíram na armadilha de Satanás. Então, quando nós nos omitimos, o que acontece? Nós descobrimos a nossa casa, nós descobrimos os nossos filhos, descobrimos a nossa esposa. Entenda, qual é o sinal de cobertura que nós estamos emitindo? Será que nós estamos calados? Será que nós estamos muitas vezes omissos diante de alguma circunstância? Então, queridos, veja bem, quando nós nos omitimos, o que acontece? Entra o pecado, e entra maldições, entra dores, entra sofrimento, entra morte. A omissão espiritual pode ser tão grave quanto a ação errada de uma pessoa. Então, nós nos podemos nos calar diante da geração que nós vivemos. Sejamos nós os primeiros pastores, os maiores mentores, que os ouvidos das nossas esposas, dos nossos filhos, possam ser sensíveis à voz de doutrina, de ensino, de mentoria saudável, de amor, de graça e de misericórdia que flui através da nossa vida. Então, a primeira coisa que pode descobrir uma família é a omissão. A segunda coisa que eu quero trazer como exemplo aqui nessa manhã são as escolhas equivocadas. Lembre-se de Ló. A Bíblia diz que Ló, houve contenda lá entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí conhecemos a história, o que acontece? Abraão diz, olha, não haja briga entre nós. Escolhe aí o caminho que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas que não haja briga entre nós. Mas escolhe. Abraão dá a Ló o poder da escolha. E a Bíblia diz que Ló, olhando para as campinas do Jordão, que era onde ficava Sodoma, ele toma a decisão naquele momento, pega sua esposa, suas filhas, pega os seus milhões de rebanhos. É interessante porque Ló, quando ele se separa de Abraão, ele estava rico, muito rico, milionário. Ele pega toda a sua estrutura familiar, toda a sua estrutura financeira e toma uma decisão de sair debaixo da cobertura do seu tio e vai na direção de Sodoma. Queridos, segunda coisa que pode descobrir ou que pode estar gerando conflitos em uma família: escolhas equivocadas. Ló, ele escolheu viver em Sodoma, uma cidade moralmente corrompida, e ele priorizou vantagens materiais e expôs a sua família a um ambiente de perversidade. Qual foi a falha na sua cobertura? Suas escolhas baseadas em prosperidade e em conceitos próprios.
Ele permitiu que sua família fosse influenciada por uma cultura ímpia e pagã. Então, quantas pessoas estão sofrendo hoje simplesmente por escolhas equivocadas? Quantos relacionamentos são prejudicados? Quantos negócios são prejudicados? Quantas famílias são afetadas quando nós decidimos fora do princípio? Por isso, nessa manhã, meus irmãos, um conselho de sabedoria: jamais decida fora do princípio. Primeiro, jamais saia da cobertura ou do lugar que lhe prospera, que lhe pastoreia, que cuida, que te mentoria com autoridade, com verdade, com senso moral e valores. Valorize a liderança que está sobre a sua vida. Você não vai ver em nenhum momento Ló, até estar em Sodoma, debaixo de juízo, você não vai ver nenhum momento Ló envolvido com os propósitos que Deus tinha na vida do seu tio Abraão. Ele prospera debaixo daquela cobertura, ele sai debaixo daquela cobertura tomando uma decisão equivocada e leva a sua casa a um colapso terrível, de maneira que toda a sua família foi possuída por aquele espírito e aquela cultura de perversidade. Quando ele sai dali, sua mulher, já tomado o seu coração, amando a cultura de Sodoma, o Senhor diz lá, olha, saiam e escapem pelas suas vidas, e não olhe para trás. Ela olha para trás e se torna o quê? Uma estátua de sal. Suas filhas foram tomadas pelo espírito da promiscuidade, de maneira que embriagaram seu pai, com medo de não ter descendentes, e se deitaram com seu pai. E o que aconteceu? Dali nascem os dois maiores inimigos, do santo e o profano. Dessa mistura terrível, nasce dos dois maiores inimigos do povo de Deus e do homem na face da terra. Então, decisões equivocadas, erradas, elas trazem perdas de bens, né? Elas trazem perda moral, e elas trazem prejuízos terríveis sobre as famílias. Segunda coisa que pode gerar a falta de cobertura na família de alguém é o medo. A Bíblia diz que Abraão, quando ele estava peregrinando a terra, a palavra diz que ele vai até o Egito, e depois, diante de Abimeleque, ele mente que Sara era sua esposa por medo, né, de preservar, porque ele dizia, como Sara era muito bonita, ele tinha medo de dizer que ele era sua esposa e que ele morresse por causa disso, que ele fosse assassinado por causa disso. E o que acontece? Acontece que Abimeleque se apega a Sara, e nós sabemos do contexto, o que diz o contexto, que Deus teve que intervir com juízo, né? Deus teve que intervir de uma forma sobrenatural para que o projeto de Deus não se perdesse naquele momento. Então, queridos, o medo, muitas vezes, ele inopera a ação espiritual, a autoridade de um homem, de um sacerdote. Qual foi o primeiro antídoto que Deus colocou no coração de Josué quando ele assume a autoridade sobre Israel? Ele diz, ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Então, que em nome de Jesus, eu estou traçando aqui esse primeiro plano para nós entendermos alguns pontos que podem descobrir, nós poderíamos abordar tantas outras coisas que podem descobrir uma casa, uma família, né? A falta de oração, de intercessão, a falta de presença na vida de um filho, de uma esposa, tantas outras coisas que nós podíamos abordar. Mas eu quero usar esses 3 exemplos para nós entendermos aqui o que pode descobrir, qual é o sinal que nós estamos emitindo sobre os céus. Quando os céus olham para a nossa casa, o que eles estão vendo? Que tipo de cobertura eles estão vendo? Ou será que existe alguma área da nossa vida que está descoberto? Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa manhã a entender isso e corrermos para a presença do Senhor para guardarmos a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Há Amém. 3 coisas importantes, e aqui há 3 coisas importantes que eu quero colocar, eu não sei se meu tempo... Não, ainda estou no tempo. Vamos lá.
Há 3 coisas importantes que eu quero colocar como cobertura sacerdotal aqui. Primeiro, essa cobertura espiritual, né? O sacerdote do lar, o homem que é chamado a exercer a sua liderança espiritual dentro da sua casa. E como que ele faz isso? Ele precisa manter a sua vida de oração, ele precisa manter a sua vida doutrinária na presença do Senhor, discernindo influência, tendo sabedoria, e conduzindo principalmente a sua família à presença do Senhor. Queridos, o que é um homem espiritual? A Bíblia diz que Noé viveu no meio de uma geração perversa e corrompida, mas as suas características jamais foram tocadas. Diz que Noé era um homem justo, que praticava a justiça, andava com Deus e era íntegro na presença do Senhor. Vale a pena ressaltar que nos dias de Noé não havia congregações, não haviam igrejas, não havia Bíblia, não havia devocionais como essa, como nós temos aqui, para se mentorear, para se orientar na sua caminhada. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem, no meio da sua geração, jamais se permitiu corromper espiritualmente, nos seus valores, na sua moral e na sua entrega diária diante do Senhor. Então, queridos, o sacerdote espiritual é aquele que está continuamente, que milita as coisas espirituais. O que é essa cobertura que traz um legado eterno sobre a nossa família. Não é só um legado geracional, é um legado eterno. Então, a primeira cobertura que precisa funcionar e que ela vai definir poderosamente todos os outros aspectos da nossa casa, da nossa família, é a cobertura espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. É perseverar nisso. É perseverar naquilo que é eterno, naquilo que é bom, na sã doutrina. O que diz o salmista? Feliz o homem que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Feliz será, e o texto diz, tudo irá bem. Sua mulher será uma oliveira frutífera, seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa, e a bênção do Senhor fluirá para as suas gerações. Então, assim como o temor, andar em temor, promove a bênção sobre a nossa casa, entendemos que o temor do Senhor é este princípio poderoso. Então, a primeira cobertura que jamais pode faltar sobre a nossa casa é a cobertura espiritual. Segundo, queridos, a cobertura moral. A cobertura moral que gera o quê? Integridade de caráter, fidelidade nas nossas ações, com as nossas alianças, a honestidade que nós devemos desenvolver nos negócios, independente do lugar que nós trabalhamos, independente da profissão que nós exercemos, né? E principalmente o exemplo diante dos filhos. Então, assim, a segunda cobertura que protege uma casa, que protege uma família, que protege um relacionamento, que guarda gerações, é a cobertura moral. Nós estamos vivendo uma geração que a moralidade, ela perdeu o seu valor. Eu falei aqui na última live que confiança e essa moral vai ser a moeda mais poderosa dos dias que nós vivemos, onde que as pessoas hoje vivem relacionamentos frustrados por não confiarem uns nos outros, ou seja, a moral de uma geração está totalmente corrompida, mas nós não somos essa geração. Nós não somos. Nós estamos vivendo nessa geração, mas nós não somos, e essa não é a cultura, a constituição que rege a nossa casa. Então, os valores morais, eles vão proteger a nossa descendência. E como nós praticamos isso? Nós somos o exemplo. O discurso, ele gera impactos, mas o testemunho, ele constrói. Os nossos filhos e as pessoas que estão em volta de nós, elas vão aprender muito mais nos vendo fazer do que nos vendo falar. Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos ser o modelo. Nós precisamos ser a referência moral. Quando nós falamos de negócio, quando nós falamos de aliança, e quando isso se desenvolve na nossa vida, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos no dia a dia, nas coisas mais simples da vida, naquilo que parece ser tão simples e insignificante, é aí que nós desenvolvemos o grande valor moral que nós temos. E isso gera impacto no meio da nossa geração. Amém? Pais íntegros, maridos íntegros, constroem filhos seguros, casamentos saudáveis e uma linhagem respeitada na face da terra. Uau. Que Deus nos guarde, queridos, poderosamente.
Que tudo que está sendo construído em nós, no nosso caráter, será o maior legado geracional que nós podemos deixar para os nossos filhos e para os nossos descendentes. Amanhã os nossos netos vão estar falando de nós em uma mesa de domingo, num café da manhã, falando sobre os seus avós. Os seus bisnetos estarão falando sobre você. E em nome de Jesus eu quero dizer que esse dia será muito incrível, porque eles estarão falando de homens que no meio de uma geração jamais se corromperam, guardaram a sua casa com valores incorruptíveis e não perderam o seu caráter, não perderam o rumo da sua vida, porque valorizaram muito mais os seus valores do que qualquer coisa. Amém? E a terceira cobertura, para a gente fechar aqui, é a cobertura emocional. A primeira é espiritual, a segunda moral, a terceira cobertura, o terceiro sinal sobre a cabeça da nossa esposa, sobre a cabeça dos nossos filhos. Preste atenção que nós estamos baseados no texto de Coríntios 11 que nós lemos. Nós estamos falando do véu. Nós estamos falando desse símbolo sagrado, que ele é mais amplo do que você possa imaginar. Então, assim, a terceira cobertura, ela é emocional e protetora. E isso estabelece um ambiente seguro. Além da dimensão espiritual e moral, essa cobertura afetiva é poderosa. O que acontece? Como nós desenvolvemos isso? O homem protege a sua casa quando ele ama com constância. O amor. Precisamos amar a nossa casa, desenvolver isso, linguagens, descobrir qual é a principal linguagem de amor que a nossa esposa e que os nossos filhos e que as pessoas que estão em volta de nós são edificadas. Desenvolver isso. A cobertura emocional, ela defende a sua família, defende a sua casa de rejeições, defende os seus filhos de complexos, defende o seu casamento de catástrofes, de sentimentos terríveis que podem roubar a sua sensibilidade e a sua saúde. Ela proporciona segurança emocional, porque um casamento amado, uma mulher que se sente amada pelo seu marido, jamais será visitada por catástrofes. Uma mulher que se sente amada pelo seu sacerdote, ela se sente segura, e sendo segura, ela será essa oliveira de vida. Amém? Amém. E também a cobertura emocional, ela corrige com equilíbrio. Não existe saúde sem correção, mas a correção com equilíbrio, com amor, com moderação, com princípio, porque Deus corrige o filho a quem ele ama. Deus corrige o filho a quem ele ama. Amém. Todo ambiente emocionalmente saudável é um ambiente de correção. E eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa casa, a nossa família, que a sua casa será esse ambiente, uma arca emocionalmente equilibrada, saudável, feliz, com filhos apaixonados por Deus, com filhos construídos num caráter pelo exemplo, mas também cheios da graça, da unção sacerdotal. Essas coberturas poderosas que atingem o espírito, a alma e que promovem êxito na nossa vida, na nossa família e na nossa descendência. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente nessa manhã. E eu quero orar com você nessa manhã, o nosso tempo tem ido, mas eu quero orar com você nessa manhã sobre esses três pontos importantes, que haja cobertura espiritual, que guarda o nosso destino eterno, a moral, que guarda o nosso caráter, a emocional e protetora, que guarda a nossa identidade e a estabilidade emocional da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós oramos, eu coloco a vida dos teus filhos diante da tua presença, que a tua palavra que é viva e eficaz, ela possa fluir no nosso coração nessa manhã, e aquilo que o Senhor quer falar conosco possa ganhar amplitude, que o Senhor nos guarde, ó Deus, que os exemplos que nós ouvimos de Adão, de Ló, de Abraão, que nem a omissão, ó Deus, nem as escolhas erradas, tampouco, ó Deus, o medo jamais possa descobrir a nossa casa. Guarda nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de amor, de equilíbrio, pelo qual nós clamamos Abba Pai. O Senhor é o nosso paizinho.
Por isso, nessa manhã, eu oro por cada sacerdote, por cada homem de Deus, ó Deus, neste projeto, Pai. Por cada família representada neste lugar. Estende a tua mão, tua graça, o teu favor. Estende a tua bondade sobre todos, os protegendo, os guardando. Seja, meu Deus, a nossa casa coberta pelo sangue de Jesus. Seja a nossa casa coberta, ó Deus, pelo amor eterno. Seja a nossa descendência coberta por princípios e valores que jamais serão negociados. Nós somos homens inquebrantáveis, mas somos homens sensíveis, ó Deus. Estamos cheios da tua presença e queremos derramar isso sobre a nossa casa e sobre a nossa descendência. Se, meu Deus, há algo sobre os céus dos meus irmãos que está sendo diagnosticado nessa manhã, sendo descoberto, que vem a nuvem da tua presença, que traz revelação, que traz entendimento, para cobri-los, para guardá-los, para protegê-los do ladrão, do salteador, ó Deus. Nós oramos nessa manhã e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, se essa palavra Amém, amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigado por essa palavra. Amém. Eita, pastor Adriano, o senhor trouxe uma aula para a gente hoje, viu? Meu Deus, quantos chaves aí que o senhor trouxe para nós. Meu irmão, já são 6h35, fique muito à vontade se você precisar sair, compromisso. Mas se você puder ficar conosco, mais 5, 10 minutos. Agora é a hora dos comentários, é a hora dos testemunhos, é a hora que a gente batizou, da hora da resenha, né? E eu quero já destacar aqui as chaves, né, que o pastor trouxe para nós. Ei, cadê você, Adão? Cadê você quando sua esposa, seu filho está exposto à sociedade, está exposto espiritualmente? Cadê você, Adão? É uma reflexão forte. Essa resposta, que aparentemente é simples, está deixando tua esposa desprotegida e o teu filho desprotegido, a tua filha desprotegida para a sociedade. Cadê você, Adão? Meu Deus, essa pergunta aqui, ela entra como espada nos nossos corações, né? Foi a introdução do pastor. Aonde estava Adão? Né? Aí eu trago agora para o seu pessoal. Cadê você, Adão? Pastor, não tenho coragem de acrescentar absolutamente nada do que o senhor já falou. Apenas jogar luz em algumas chaves que o senhor deixou para nós, né? Aí ele traz a sua omissão, as suas escolhas equivocadas, o seu medo tem colocado sua vida, a vida da sua família, a vida da sua esposa e a vida do seu cônjuge sem a proteção que o Senhor determinou que você os desse. Meu irmão, a cobertura espiritual, ela foi dada por Deus a ti. Tu não tem como negociar. Tu não pode negligenciar, para que essa pergunta não caia com peso sobre ti. Cadê você, Adão, quando Eva pecou? Quando Eva errou? Né? Mas aí ele traz uma solução, né, para que você traga uma cobertura espiritual sobre a sua casa. Ser um homem espiritual, um homem que exerce o sacerdote, não vou entrar em detalhe porque ele já ministrou a palavra, né? Mas ser um homem espiritual, o sacerdote, o cabeça da sua casa, ter uma cobertura moral sobre o seu lar, um homem que os filhos e a esposa têm prazer de espelhar o comportamento, a integridade, a sua integridade dentro do lar. Tem uma ministração lá no Legendários que ela fala muito sobre integridade, né? Eu amo ministrar essa palavra lá no Legendários, porque a tua integridade, né, vai revelar o teu ser, né? E o teu ser, o teu comportamento, ele vai arrastar mais do que as tuas palavras. E o pastor fecha aqui uma sabedoria do alto mesmo, uma cobertura emocional, né? Uma identidade que você gera nos seus filhos para que o mundo não roube, né? Mas como é que você conquista isso, meu irmão?
vivendo o que Deus mandou. Homem, ame a sua esposa. Homem, ame a sua esposa. Pastor, um manual de vida em 25, 30 minutos, né, para mudar a história de qualquer homem aqui nessa sala. O senhor nos trouxe hoje um manual de comportamento, de postura que nós homens temos que tomar dentro do nosso lar para que a gente exerça a cobertura espiritual sobre a nossa casa. Muito forte as mensagens. Gratidão, pastor, pela palavra cirúrgica que o senhor colocou sobre nós, sobre a direção que o senhor nos deu, né? E sobre a forma simples, mas cirúrgica, pontual, né? Daquilo que a gente precisa exercer para que a gente não venhamos a descobrir, não venhamos a tirar o véu da cabeça da nossa esposa. Porque, meu irmão, o véu, essa cobertura é sua. Esse guarda-chuva é seu. Cadê você, Adão, quando Eva ficou exposta e foi atacada por Satanás? É muito duro. É muito duro. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém levantou a mão porque eu estou aqui no celular, não consigo ver bem? Ou ainda está buscando a resposta de onde você está quando você desprotegeu os seus filhos, quando você desprotegeu o seu cônjuge? Não é uma palavra de acusação, meu irmão. É uma palavra de reflexão para a sua vida. Ela pesa sobre nossos ombros, sim. É verdade. Ela pesa sobre nossos ombros, sim. Mas é uma palavra de libertação, de reposição daquilo que Adão negligenciou e que nós, como homens, podemos estar negligenciando hoje sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossa esposa, sobre nosso filho. Amém, Juvencio? Eu levantei a mão, você não está vendo não, mas eu já me identifiquei. Diga lá, meu irmão. Bom dia a todos, a paz. Pastor Adriano, bênção demais, viu? E assim, eu só queria corroborar aqui com um texto que eu amo de paixão, que é Salmo 127, 2, que fala lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, Deus me colocou aqui que o tema básico do Salmo da Sabedoria, que eu li, dos versos 1 e 2, é que sem a bênção, Juvencio, de Deus, verdadeira, genuína, né, pastor Adriano? Por mais que, se eu não tiver essa bênção na minha vida, se eu não tiver com o meu altar, se eu não tiver, né, buscando ao Senhor verdadeiramente, por mais que eu possa até tentar buscar essa cobertura, eu não vou conseguir sem a bênção. Então, qual é o segredo? Não é só eu, como homem, ou como qualquer um aqui, se disponibilizar, né? Porque, de repente, até alguns tentam fazer, mas se não tiver a bênção do Senhor na nossa casa, como cabeça, como arquiteto, nós não vamos conseguir. Amém, meu irmão. Eu queria só colaborar. Amém? Ei, Manuel, tu levantou uma bola perfeita. Eu vou colocar essa lá na gaveta agora, tá? Vai ser lá na gaveta agora, meu Tobias. Porque, Juventus, assim, até confesso, muitas vezes eu tentei fazer com o meu braço forte. Sim. Muitas vezes, o pastor Adriano aí falou sobre a linguagem do amor, né? Tem um livro que me ajudou demais, As 5 Linguagens do Amor. Eu tenho 33 anos de casado e desafio aqui a todos, qualquer um aqui, o pastor Adriano tem 30, mas ele não descobriu a linguagem do amor da esposa, dos filhos em 1, 2, 3, 4, 5, foi uma consequência, né? Então, é muito complicado isso, principalmente para nós, que a gente vem de um berço evangélico, né? E aí, essa questão do Adão aí, cara, nossa, bateu aqui no coração, na alma, e é verdade, eu confesso isso. Mas a gente tem que buscar, não pelo nosso esforço, mas
buscando na palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que possa nos iluminar para que a gente possa buscar ferramentas, né? E o livro, As 5 Linguagens do Amor, é uma ferramenta que até sugiro aí, quem não leu, busque as 5 linguagens do amor, bacana demais. Hoje eu descobri qual é a linguagem do amor da minha esposa e a minha própria, porque também tem isso. Não adianta eu dar amor sem descobrir a minha, né? Eu tenho algumas, uma delas que eu gosto é de servir. É minha linguagem de amor, de servir, de estar, né? Aqui em casa, quando tá tudo assim, louça para fazer, a menina não fez daqui de casa, eu vou lá e faço. É a linguagem, é uma das formas que eu demonstro o meu amor e o meu cuidado pela minha esposa. Amém. Mas deixa eu pegar a bola que você levantou, meu irmão. Você falou para nós sermos abençoados, né? Nós sermos esse homem abençoado dentro do nosso lar. Vamos pensar isso como casamento, né? Isso é um princípio de autoridade, agora que eu vou falar, que o pastor não tem nada da mensagem que o pastor pregou, mas dessa bola que o Manuel Tobias levantou, né? Você que está casado hoje, mas você que não recebeu a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe, para construção do seu casamento, né? Meu irmão. Juvencio. Oi. Meu amigo Juvencio, tudo bem? Como é que vocês estão? César que está falando aqui. Fala, pastor César. Quero ver vocês participando do REM aqui em Brasília. Muito bom, meu irmão. Já tem muito cearense aí. Vamos mandar outra leva. Organiza para você vir. É isso aí. O time está todo aqui. Vamos fazer outra leva aí, Deus pastor abençoe. César. Beijão no coração. Valeu. Amém. Então, meu irmão, você que está casado hoje, né? 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas que você não constituiu esse casamento sobre a bênção dos seus pais, você quebrou um princípio de autoridade. Você precisa fazer esse caminho de volta para que você traga prosperidade e proteção sobre o seu lar. Aí entra na força do braço, como o Manuel Tobias falou. Você está trabalhando na força do braço, meu irmão, e perdendo essa quebra de braço constantemente, porque você entrou na sua estrutura de casamento sem a bênção do pai, sem a bênção dos pais. Você precisa fazer esse caminho de volta. Se você se encontra nessa posição, meu irmão, você está casado, aliançado. Bom dia, princesa. Só um minuto. Se você está casado, aliançado, sem ter tido a bênção dos teus pais, você precisa lá pedir perdão para ele, para que a tua vida seja próspera. Você tem remado esses anos todos contra a maré, porque você quebrou um princípio por falta de conhecimento. Né? Então, você precisa ter esse entendimento e fazer esse caminho de volta. Manuel, obrigado aí por você ter levantado essa bola, tá? E talvez algum homem aqui na sala precisa restituir, né? Renunciar essa quebra de princípio de autoridade que um dia foi gerada na vida dele, em nome de Jesus. Se faz sentido para você, precisar de ajuda, depois pode me procurar no particular. Tem o pastor Adriano aqui também, que pode se colocar à disposição, tá? Para que você possa estar deixando em ordem aquilo que você começou, perdão pela palavra pesada, em desordem, por uma quebra de princípio. Quando quebramos o princípio, aprendemos isso na EFOL com o nosso mestre Cote. Quando quebramos o princípio nos quebra. O princípio nos quebra. Amém? A segunda, tu levantou a bola para falar duas coisas, mano. Eu esqueci a segunda, tá? Mas essa aí já valeu por 10. Meu irmão, são 6h48. Enfim,
Gratidão pelo tempo. Fica um compromisso aqui também, nós que estamos aqui na sala até agora, de despertar os outros homens. Nós temos uma meta de colocar aqui 140 homens na sala, né? A turma aprendeu aí que a palavra fica gravada no YouTube e está deixando para assistir na hora do almoço, né? Mas nosso objetivo aqui é dar nossa primícia logo amanhã ao Eterno. Nós não podemos quebrar esse princípio de dar a nossa primícia ao Eterno, né? Esse é um culto diário, mais de 20 pastores, 110 congregações. O Wendel levantou a mão, Wendel? Alguém levantou a mão? Bom dia, pessoal. Bom dia. É o Wendel. Não, queria só fazer um pedido de uma oração, porque tem um amigo que ele tá, desde ontem, a esposa dele, o nome dele é Mário, né? E a esposa dele tá com uma troponina elevada, e tá com risco de infarto, e tá no hospital esperando um leito, né? Então, eu queria pedir só para, se possível, pudesse os irmãos orar pela vida dela, né? Deles, para passar por esse momento. Repete o nome dela aí, irmão. Irmão, sendo sincero, é só o nome dela que eu não lembro, porque eu conheci o irmão no Top 307. Tá. Ele falou, eu sei o nome dele, que é o Mário, mas o nome dela eu não lembro. Mas ele pediu que intercedesse pela mulher dele, aí eu não vou aproveitar essa oportunidade, né? Amém. Amém. Pastor Adriano, o senhor pode orar pela esposa do Mário, por favor? Juju, antes do pastor orar, posso pedir uma coisa aqui, irmão? Pode, meu querido. Hoje o pastor Adriano vai realizar um evento para casais, pessoas, homens, mulheres. E nós, como igreja, abençoarmos esse tempo, esse momento, para que ele possa ser usado poderosamente nesse local, para transformar a vida, transformar a família, transformar histórias. Tá, o áudio desligou, Romulo. O áudio. Não, é pedir oração para o evento que vai ter hoje, Onde oficial é que no evento? da igreja CN. Qual é esse evento, pastor Adriano? Amigo, Rômulo? É, Rômulo Salles. O evento que o senhor vai ter hoje, que ele está pedindo oração, é hoje? Eu acho que nem é comigo. Será que é comigo? É um evento que vai ter da igreja, onde vários pastores vão se reunir no sítio Novo Tempo, eu acho. Mas não é hoje, tá? Perdão. Não é hoje, vai ser agora em março. Agora me deu 200 tipos de calafrio. Rômulo Salles, 10 Sim, é o nosso coronel, amigo. Bora, já. Ainda mais no final da fila. Deixa ele no final da fila, pastor. Ainda mais 10 sentadilhas, paga já. Ainda mais que é o coronel falando, eu já tremo na hora, entendeu? Rapaz, você botou um peso nas costas do pastor, vá pro final da fila, vá. Pô, eu já olhei para mim. Nasceu a Aurora de ontem. Ah, que bênção. Nasceu. Tem uma foto aqui, vou te mandar. Legal. Bom dia, senhores. É o papai aqui da Aurora. Estou aqui, show. Agradeço a Deus pelas orações. Mas vamos lá. Vamos orar pela esposa do Wendel, né? Desculpa. Não, a esposa do Mário. Eu peguei o nome dela aqui agora. É a Maria Eugenia, que ele está falando com ele. Ele acabou de mandar até uma foto. Eles estão no hospital esperando um leito ainda, para ela poder ser internada. Vamos pastor, orar pelo que abra um leito para ela, pastor. Perfeito. Então vamos orar. A palavra diz que tudo aquilo que 2 ou 3 ligarem em nome de Jesus na terra será ligado nos céus. Pai, nós tomamos autoridade no teu nome, em unidade de propósito nessa manhã, pela vida da nossa querida irmã, que está ali à espera de um leito hospitalar, ó Deus, para tratar o seu problema de saúde. Nós pedimos a tua bênção sobre este caso, pedimos a influência dos céus, que se abram as portas, que o Senhor cuide dela, meu Deus, de uma forma especial.
Nós emitimos um decreto de saúde sobre ela também, que venha a manifestação dos céus, trazendo cura, e toda anomalia no seu físico, ó Deus, seja curada em nome de Jesus. Nós emitimos a palavra criativa que cura, que restaura e que levanta os mortos dos seus sepulcros, e nós declaramos vida sobre ela agora em nome de Jesus, e saúde sobre o seu corpo em nome de Jesus. E pedimos o cuidado dos céus, ó Deus. Traga paz sobre essa família, que toda aflição dos seus corações, o Senhor possa trazer o consolo necessário, força na vida do seu esposo, e que a intercessão do seu amigo possa chegar aos céus agora em nome de Jesus, e que possamos presenciar um milagre em nome do Senhor Jesus também, Pai. Nós oramos aqui nessa manhã. Amém, graças a Deus. Ligamos. Pastor, faça o seu merchan aí, pastor, do evento. Nós teremos um grande evento agora, realizado pela equipe de intercessão da Comunidade das Nações, né? É um evento é um encontro, realmente, vai ser um retiro de fim de semana, uma imersão. Então, serão 3 pastores, 3 casais de pastores ministrando, o pastor Roberto e a pastora Dani, o pastor Wilton, que esteve ministrando aqui com a pastora Tânia, a minha esposa e eu. Nós estaremos um fim de semana ministrando ali com a equipe de intercessão da Comunidade das Nações, e será um tempo muito precioso de palavra, de edificação, de consolidação. Essas imersões são poderosas porque elas consolidam muito, o resultado, o subproduto que a gente consegue extrair desses momentos é incrível. Então, nós nos submetemos aqui àquilo que Deus está falando e fazendo, e eu tenho certeza que será um tempo preciosíssimo.